palavra ao palestrante, engenheiro César Augusto Rolim de Oliveira, para fazer a sua apresentação. Inicialmente, eu queria dizer que me sinto muito honrado de estar aqui participando dessa palestra do Instituto Histórico. Agradeço particularmente o Fábio Americano por esse convite e queria esclarecer também que a gente, junto com o Fábio, nós temos participado em encontros e conversas, e também está presente o Luiz Santiago, que tem participado, o Manela, sobre essa extinção gradativa que vai acontecendo aí com a CESIP. CESIP o nome, claro, não a empresa que está prosseguindo. Inicialmente, a ideia que trocamos com o Fábio era de que a gente viesse correlacionar o assunto, a história da mineração, com a criação da CESIP, especificamente. Eu alterei um pouco o título e eu já até queria prevenir um pouco aqui, que, na verdade, a abrangência que eu pretendo dar ali, na palestra, ela vai voar um pouco mais alto. Eu achei bastante oportuno aproveitar esse momento e traçar um paralelo, até entre atitudes industriais, por exemplo, que foram tomadas nos Estados Unidos, comparadas com atitudes que foram tomadas aqui no Brasil e a consequência dessas atitudes. Então, num determinado momento ali, nós vamos falar um pouco sobre grandes empresários americanos e tal, e não estou fugindo do tema, não. A ideia é mostrar, fazer um comparativo de como é que essa coisa ocorreu lá e como é que poderia ter ocorrido aqui. Vou falar bastante aqui sobre grandes empreendedores, particularmente, assim, por exemplo, sobre o Percival Farquhar. E essas pessoas, todas elas, têm milhares de páginas escritas a respeito, e essas páginas elas são de opinião mais ou menos favorável às pessoas. Então, claro que alguém aqui pode discordar frontalmente de alguma ideia que eu vou fazer sobre determinada pessoa. Agora, eu sempre, o intuito, quando eu peguei isso, eu sempre procurei o seguinte: a maneira como eu já li, e eu já li bastante a respeito de vocês, eu procuro filtrar, e tomar a minha opinião pessoal, que é uma opinião pessoal, mas ela é muito baseada naquele conceito que eu acho que é mais indicado para a pessoa. Nada obstante, podemos ter alguma opinião diferente. Eu gostaria de começar, então, a nossa indústria de mineração, ela começou por volta de 1700, no final do século 17, 18, e com a descoberta do ouro em Minas Gerais. Nessa ocasião, houve um afluxo tremendo de garimpeiros aqui para a região de Minas Gerais e foi extraída uma enorme quantidade de ouro no estado de Minas Gerais particularmente, mas também em alguns outros estados, até mesmo no Mato Grosso. Mas o somatório dessa quantidade de ouro que foi retirada aqui em Minas Gerais nessa época, é muito interessante a gente frisar isso, foi cerca de 1.000 toneladas de ouro, a quantidade extraída durante um século aqui no Brasil, particularmente em Minas Gerais. Esse ouro ele era enviado em grande parte para Portugal, uma parte desse ouro ia para a Holanda também para pagamento de empréstimos, etc. E boa parte, seguramente, para a Inglaterra, que era a dona da indústria, que fornecia todos os bens industriais que eram necessários na época.
Em Portugal, vou me permitir aqui lembrar duas curiosidades, né? Uma delas é que os reis portugueses eram extremamente católicos, né? E enviavam presentes e mais presentes em ouro, né, para o Papa. E construíram templos magníficos, né? Até mesmo aqui, né, nós temos Haja Vista, nossa Ouro Preto, né? Que a gente vê grande parte desse ouro aí também. Há pouco tempo passou uma série na televisão falando sobre a princesa Leopoldina, né, que tinha se casado com o Pedro I. E há um detalhe curioso que é relacionado com isso, que a Leopoldina, quando Dom Pedro foi, né, quando foi a comitiva para pedir a mão da Leopoldina, né, ao chegar em Viena, essa comitiva tinha carruagens douradas, carruagens enfeitadas de ouro, e na chegada a Viena, né, houve uma instrução para que os lacaios jogassem ouro em pó pelas ruas, né, anunciando a chegada. Portugal chegou a ser tido, numa pequena ocasião aí, como o país mais rico do mundo, e dava demonstrações desse tipo, né, jogando ouro nas ruas. De maneira que é um detalhe que mostra bem como é que foi esse ouro, né, mineiro. Aí tem um detalhe mostrando, né, como é que era a lavra do ouro, né? São umas gravuras de guendas, né? Eu estou aproveitando a ocasião também para falar quanto valia esse ouro, né? Essas 1.000 toneladas de ouro, se calculadas a valor de hoje, elas valiam alguma coisa como 130 bilhões de reais. 130 bilhões de reais. Quer dizer, isso, grosso modo, assim, é quase o valor de uma empresa que nem a Vale. Eu chutei um número ali, assim, porque, né, imaginando que uma escola, um hospital possa custar aí 8, 10 milhões de reais, isso daria para fazer uma coisa tipo 15 mil escolas em hospitais. Então era um valor realmente impressionante. A extração do ouro, no princípio, né, era por aqueles métodos rudimentares, né? Era o bater, o ouro era tirado na margem dos corpos através do bater, e na medida que isso foi ficando, que os garimpos foram ficando mais difíceis, né, foram se esgotando, então começaram a surgir, né, as minas subterrâneas, que evoluíram para isso aí. Estou colocando 2 ou 3 gravuras aí, né, da mineração Morro Velho, que seguiu-se nesse contexto. Bom, de 1800 a 1900, nós praticamente não tivemos nenhuma mineração sensível, a não ser o ouro, que ainda continuava, né, em grande extração, começando as minas subterrâneas, outras partes mais difíceis. E no final, no início do século XX, no ano de 1908, aconteceu um episódio muito interessante que o presidente americano Theodore Roosevelt, ele promoveu em Estocolmo, no ano de 1808, um congresso com o objetivo de estudar, de falar sobre pesquisa e usos industriais e conservação dos recursos naturais do mundo. Nesse congresso de 1908, o Brasil foi representado. Nós tivemos um palestrante, cujo nome era Orville Derby, e o Derby apresentou um trabalho que tinha sido desenvolvido por um ex-aluno da Escola de Minas de Ouro Preto, Gonzaga de Campos. Esse trabalho falava sobre a ocorrência de reservas de ferro no estado de Minas. Então, assim, o ferro, as jazidas já eram conhecidas nessa ocasião, quer dizer, as reservas eram conhecidas, né, em parte.
parte que eu digo, quer dizer, não se conhecia em profundidade, mas já eram conhecidas. Quando chegou nesse seminário, então, que o assunto foi levado ao mundo, isso provocou, né, uma corrida do mundo inteiro, das nações mais desenvolvidas. Essas nações vieram para o Brasil e começaram a comprar essas jazidas. Devemos encarar esse fato aí de duas formas. Primeiro, que uma jazida que nem Itabira, por exemplo, ficava a 500 quilômetros da costa. Não tinha como, por exemplo, escoar esse minério ainda. Então, quer dizer, essa jazida, naquele momento específico, ela não tinha um valor definido, um valor intrínseco. E, portanto, foi muito fácil, né, para os ingleses, e belgas, e alemães, etc., franceses, comprarem essas jazidas aqui. No início do século, logo depois, né, o seminário de Estocolmo foi em 1908. Em 1911, né, nós já tivemos a criação da Itabira Iron. E eu listei ali que em 1910, né, esses grupos de capital estrangeiro já tinham vindo para o Brasil, já tinham se apossado, já tinham comprado as nossas jazidas de ferro aqui. Então estamos citando ali que as jazidas de Itabira, Cauê e Conceição, né, eram já da empresa Itabira Iron. As jazidas intermediárias, né, Esmeril, Periquito e Penha, que, por sinal, mais tarde vieram a ser da Cesita, onde eu cheguei a trabalhar, aqui está presente o Rigoto, né, meu colega aqui também, trabalhando junto lá nessas minas. Essas jazidas eram da Brazilian Iron and Steel, e depois nós tínhamos a St. John Del Rey Mining Company, né, que era a detentora das jazidas do Bico de Caberito, da Serra do Lau, etc. Bom, em 1911, né, Percival Farquhar, que originalmente ele tinha sido contratado por esses grupos ingleses para vir para o Brasil, como que gerenciar isso, ele acabou comprando a Itabira. Essa história, só ela daria para a gente fazer meia dúzia de palestras aqui, mas nós vamos ficar mais restritos aqui com essa informação. Também nessa ocasião, né, imediatamente antes, nós tínhamos tido uma coisa muito importante na história da mineração brasileira, que foi a criação da Escola de Minas de Ouro Preto. Aqui nós temos seguramente 5 ou 6 engenheiros da Escola de Minas de Ouro Preto, né? O Wagner, o Baró, que está ali na cabeceira da mesa, e a gente sabe, mas é bom a gente lembrar aqui, né? A Escola de Minas ela foi criada a partir de uma iniciativa do Dom Pedro II, que, percebendo a carência, né, de conhecimentos no Brasil sobre geologia, mineração, metalurgia, ele então convidou na época, né, o naturalista francês Claude Henri Gorsex, né, e ele veio para o Brasil e em 1876 criou a Escola de Minas. Quando a Escola de Minas foi criada, né, o Brasil passou a ter uma massa crítica, né, de profissionais que entendia, né, do assunto geologia, mineração, metalurgia. E essa massa crítica ela era muito formada num sentimento nacionalista. Eles percebiam, né, que as empresas, né, os países mais desenvolvidos, o conceito era que esses países exploravam muito as nações subdesenvolvidas, que também é outro tema muito controvertido, e daria para falar também um outro. Nessa ocasião tem um detalhe importante que o Arthur Bernardes era mineiro de Viçosa e estudou boa parte da sua vida, eu acho que até o curso científico na época, né? Ele estudou em Ouro Preto, portanto ele convivia, né, com aquele pensamento da Escola de Minas, essa mentalidade nacionalista. E aí em seguida o Bernardes veio a ser governador de Minas, né? Na época era chamado presidente da província, né? E o Bernardes foi então governador, né, para não ter algo mais
mais fácil, e posteriormente foi presidente da República. Bernardes, na época que ele foi governador, né, em torno de 1920, ele se posicionou frontalmente contra a Itabira Iron. Bernardes governou numa fase bem difícil ainda, né, um período pós a proclamação da República, enfrentou muitos problemas, teve que ser uma pessoa de pulso duro, e enfrentou a revolta lá dos tenentistas, né, que posteriormente vieram a colocar o Getúlio no poder. Né. Essa cidade aí ficou um pouco difícil, né, aproximar aqui para mim. Bernardes e seus assessores, né, estou dizendo ali, eles queriam, né, o pensamento básico deles era que o Brasil não deveria ser simplesmente um país exportador de minério de ferro, mas sim que devia ter siderúrgica para aproveitar melhor esse minério. O Bernardes chegou a criar uma lei em que, para inviabilizar a ideia de exportar o minério simplesmente, ele taxou um imposto, que era na época de R$3.000 por tonelada, que simplesmente inviabilizava a exportação. Se tivesse pago esse imposto, daria prejuízo, então ele inviabilizou essa exportação na época. Esse imposto seria reduzido, praticamente deixaria de existir, se a empresa exportadora montasse uma siderúrgica que produzisse pelo menos a metade do total que era exportado. Isso aqui, se nós vimos, é a semente, né, que deu origem depois às nossas siderúrgicas, né? Cesita, os Minas e outras, né? Bom, o Farquhar, Percival Farquhar, nós vamos falar um pouquinho mais à frente, mas como nós estamos aqui no ano de 1910 e falando sobre as dificuldades, eu quero frisar aqui que o projeto da Itabira Iron, que o Farquhar pretendia, era explorar esse minério de Itabira, né, sair com esse minério por uma ferrovia do Vale do Rio Doce e exportar esse minério através do Espírito Santo. A ideia inicial do Farquhar era aproveitar a estrada de ferro Vitória Minas, que já estava em construção antes disso, ela não foi criada com esse propósito, e essa ferrovia originalmente ela iria de Vitória para Diamantina. Nunca consegui entender direito por que Diamantina, talvez só pelo apelo do nome, porque a gente não tinha uma indústria melhor nem nada em Diamantina, mas a ideia original era levar essa ferrovia para Diamantina. O Farquhar, então, como a ferrovia estava chegando nos arredores, né, de Antônio Dias, dessas ilhas, ele pretendeu então completar essa ferrovia até Itabira e fazer o escoamento do minério através do Vale do Rio Doce. Nessa altura dos acontecimentos, houve uma tremenda reação contra o plano de Farquhar, contra o plano da Itabira. Só para se ter ideia, a imprensa ficou contra, o governo do Arthur Bernardo, os outros já tinham contaminado de tal maneira a opinião que existiria uma ampla rejeição, né, a esse projeto da Itabira. Eu li num trabalho aqui que achei muito interessante e para frisar ali, entre as dificuldades, né, que esse projeto tinha para ser alavancado, o Brasil tinha uma tremenda dificuldade de financiamento. O país era pobre, o mundo tinha passado pela Primeira Guerra, pela Segunda Guerra, então não era fácil para esse pessoal conseguir o dinheiro para investir no projeto. Era um problema. O outro problema, coisa bem brasileira, né? O projeto da Itabira passou por 8 comissões ao longo de 30 anos, passou por 8 comissões diferentes para ser avaliado e aprovado ou não aprovado. Ainda para completar a dificuldade, teve o crash da Bolsa Americana lá em 1909 que censou o recurso, mas deixa a gente pasmo, né, verificar o seguinte, que a partir de 1911, quando o Farquhar instituiu a Itabira,
nós só fomos levar esse projeto adiante em 1942, ou seja, 32 anos, 3 décadas, esse negócio não saiu do papel. Em 1930, o Getúlio Vargas, houve o golpe de Estado, o Getúlio Vargas assumiu o poder, e o Getúlio tinha apoio dos tenentistas, e tinha um forte sentimento nacionalista também. Então, o Getúlio foi mais um entrave para a concretização do plano da Itabira. E, em seguida, houve o episódio da CSN. O episódio da CSN, estou colocando ali, e muita gente ignora isso, acho interessante falar, que a ideia lançada originalmente era que o Brasil tivesse siderúrgica junto com a exploração do minério. Então, a criação de usinas siderúrgicas era um fator sempre falado do governo, sempre desejado do governo. E, a partir, então, de 1941, resolveu-se criar a CSN. A CSN, todos os estudos antes indicavam que essas siderúrgicas deveriam ser construídas aqui próximo ao minério. A primeira ideia, por exemplo, de fazer em Itabira foi rejeitada porque Itabira tinha o minério, mas Itabira não tinha energia, Itabira não tinha área interessante e tinha o minério. No caso da CSN, isso aí foi sumariamente ignorado e, por influência, pelo que a gente lê, do Hernando do Amaral Peixoto. Hernando do Amaral Peixoto era casado com a Alzira Vargas, que era filho do Getúlio. Então, na hora de instalar a nossa siderúrgica, falou mais forte a política, o regionalismo, e a CSN acabou indo para a Volta Redonda e foi criada antes das siderúrgicas daqui do Vale do Aço. O Getúlio, como complemento disso aí, atendendo aos apelos nacionalistas, então criou a Vale do Rio Doce em 1942. Aqui a gente vê uma foto da Vale mostrando a época da construção. No fundo aparece o Pico do Cauê, em histórias até românticas, e a gente vê como é que era a extração do minério na época, Era na base da picareta, com as pás lá, o pessoal jogava nessas carretas puxadas a boca e levava esse material para a estação. Aí finalmente ele era transferido para os vagões e transportado para Vitória. Aí tem mais umas fotos da época. A gente via lá que o pessoal carregando o minério em balaias para carregar o trem. Isso aí já é uma foto do porto, mostrando que a mesma coisa tornava a ser repetida no porto. Isso aqui eu coloquei esses dois lugares só para a gente lembrar assim, No primeiro ele está falando sobre 40 anos da Vale, o segundo fala 111 anos da estrada de ferro do Arminio. Aqueles 40 anos, se não fosse aquelas 3 décadas perdidas, podiam não ser 40, mas 70 anos, o país teria lucrado muito mais com tudo isso aí. Bom, nesse ponto aqui, conforme eu falei, eu resolvi então traçar um paralelo com o que acontecia nos Estados Unidos. Eu vou mostrar logo em seguida a capa de um livro aqui chamado Os Magnatas. Esse nome para nós é um nome meio ofensivo, Aqui no Brasil, para falar que alguém é um magnata é alguma coisa fora do propósito. Mas magnata era um grande empreendedor, uma pessoa que possuía muitos recursos. E ali o livro fala muito sobre 4 desses principais magnatas lá, que eram o Rockefeller, o John Davidson Rockefeller, Carnegie, Andrew Carnegie, Bull, Ernest Bull e o famoso J.P. Morgan, que gerou o maior banco do mundo depois. Algumas coisas interessantes que a gente compara com os Estados Unidos, que a gente vê é o seguinte: essas pessoas, esses industriais americanos, esses grandes empreendedores, eles normalmente eram ingleses ou de famílias inglesas que tinham emigrado para os Estados Unidos. Quando chegaram nos Estados Unidos, eles toparam com grandes vantagens vocacionais nos Estados Unidos. Eles foram originalmente, esse envolvimento americano aconteceu sobretudo na região
dos grandes lagos, né, a região centro-norte dos Estados Unidos, e onde tinha um solo muito rico, uma topografia extremamente favorável. Nessa ocasião eles tinham muitos minérios, tinha minério de ferro, e eles tinham um arrojo empreendedor impressionante. Quando a gente lê esse livro, a gente fica admirado de ver como é que eles eram arrojados. Eles faziam ferrovias, faziam usinas siderúrgicas, uma atrás da outra. Um fazia, o outro considerava um desafio, fazia um igual, maior e melhor. Então, isso foi um diferencial fantástico para os americanos. Isso aí é o livro ao qual me referi. Eu aconselho muito a quem tiver interesse de ler isso, porque a gente entende muito melhor essa história dos americanos. Aqui dentro desse que eu falei sobre, né, a coragem, o ideal, o empreendedorismo desses americanos, tem duas frases ali do Rockefeller, né? Naquela primeira lá: "Don't be afraid to give up the good to go for the great", né? Seja grosso modo ali, né? Não tenha medo de abandonar o bom para alcançar o ótimo, né? E o segundo, que está meio elegível ali, é uma elegia, né, que ele faz a perseverança. Ele diz, né, assim, que ele não conhece nenhuma qualidade tão boa como a perseverança, que ela se sobrepõe até a própria natureza. Portanto, a gente vê que esses empresários, eles né, carregavam esse ideal. É claro que o Rockefeller, nós vamos falar um pouquinho mais à frente. Ali tem um mapa, né, esse da esquerda, que mostra como é que os Estados Unidos foram rasgados de ferrovia, né, de cabo a rabo. Uma pergunta assim: por que isso não aconteceu aqui no Brasil também? Bom, primeiro, isso que eu falei, assim, a topografia americana era muito mais favorável para isso, com exceção de uma cadeia dos Apalaches, aqui que eles têm mais direito. Eles tinham uma montanha rochosa lá mais para o oeste. O resto era uma região plana, então tinha muita facilidade para isso. Quando eles começaram a produzir, né, nessa região aqui dos Grandes Lagos, os navios saíam, né, pelos Grandes Lagos e vinham até na região do Porto de Nova York, para depois ser exportado para a Europa. Mas só que o navio era aquele navio que levava uma carga limitada, né, carregava-se o navio, ia até o porto, voltava vazio, então, e isso não funcionava. Segundo, porque na medida que o crescimento, né, da agricultura e das atividades começou a se distanciar dos Grandes Lagos, era preciso fazer ferrovias, e a ferrovia entrou como solução. Os ingleses tinham começado, né, a fazer as ferrovias, tinham descoberto o motor a vapor e começaram a fazer ferrovias, desenvolver trilhos. A partir daquele momento, né, os americanos também começaram a fazer isso em grande escala. Um detalhe, né, as diferenças marcantes, né, do empreendedorismo americano comparado, por exemplo, com o nosso aqui, né? A gente tem que prestar muita atenção no seguinte: esses empreendedores americanos, normalmente, na maioria absoluta das vezes, eles usavam capital privado. Eles mesmos buscavam o seu próprio financiamento. E eles perseguiam, né, com afinco o desenvolvimento tecnológico. Quando um fazia uma refinaria ou uma usina, o outro fazia uma melhor no aquecimento. Em 1872, a Bolsa de Nova York já era a maior bolsa do mundo, era uma grande bolsa. Então, quando algum empresário aqui queria criar uma empresa, ele simplesmente ia e vendia ações na bolsa e pegava dinheiro. A gente se lamenta tudo que, quando nós vamos pegar os exemplos brasileiros aqui, sempre de onde vem o capital? Do Estado. Portanto, essa é uma diferença fundamental. O dinheiro, o Estado não se endividava, não estava presente nisso aí. Agora, os empresários americanos, né, eles eram tremendamente realizadores. Eles brigavam entre si, eles cartelizavam, eles subornavam,
Existe um episódio que a gente lê naquele livro mostrando o seguinte: o Ernest Gold, um dos empresários, ele chegou a subornar o concunhado do presidente americano. Foi um escândalo na época, mas ele chegou a subornar esse cara para que o governo desse algumas concessões, alguma coisa. Portanto, não eram, né, simplesmente, não era sempre gente boa, né? E muito pelo contrário, o Rockefeller também é um personagem famoso pela resistência que aconteceu aí. Agora, o governo americano, na medida do possível, ele não interferia. Aqui, falando sobre o cidadão aí, né, o Rockefeller, ele fez a maior fortuna do mundo, né? Ele começou a desenvolver o ramo do petróleo. O petróleo inicial do mundo foi descoberto na região da Pensilvânia e esse petróleo começou a ser vendido para o mundo inteiro. Ele chegou a ter um monopólio mundial, ele que vendia petróleo no mundo inteiro, e isso despertou uma reação incrível contra ele depois. E o Rockefeller chegou a ficar de uma tal maneira, ele era disparado a maior fortuna do mundo. Chegou a um ponto que o governo americano teve que criar uma lei antitruste e chamou o Rockefeller e mandou ele desmembrar suas empresas, porque o tamanho delas já estava maior do que isso. Essa fotozinha interessante é o seguinte: um dos grandes trunfos do Rockefeller na época foi a querosene. O mundo inteiro na época usava lâmpadas, né, lampiões com óleo de baleia ou com gás, que era perigoso, era difícil. E o Rockefeller, na ocasião, foi inventada a querosene. Quer dizer, eles tinham desenvolvido as refinarias de petróleo, querosene começou a ser fabricada, e o Rockefeller viu simplesmente o seguinte: o mundo inteiro precisa de iluminação. E durante um período aí até a implantação da eletricidade, que foi do Edison anos depois, durante esse período simplesmente o Rockefeller vendia querosene para o mundo inteiro. Já mudando aqui agora então para o nosso empreendedorismo, né? Nós temos o primeiro grande exemplo nosso, é o Barão de Mauá, que foi o nosso Rockefeller. O Barão de Mauá foi um cara impressionante. Já tivemos seriados aí a respeito dele, livros escritos e tal, né? Tentando fazer um resumo, né? Ele foi o único empresário de sucesso da época do Império. Ele fez no Brasil a primeira ferrovia, a primeira fundição, o primeiro estaleiro. Ele recriou o Banco do Brasil, porque na verdade quem criou o primeiro Banco do Brasil foi o Dom João VI quando veio para o Brasil. Só que aí depois o banco faliu, numa segunda ocasião ele foi reativado e também quando faliu o banco, o Mauá veio a criar então o terceiro banco. O Mauá fez a iluminação a gás na cidade do Rio de Janeiro, substituindo o óleo de baleia que então era usado. Implantou a navegação ao vapor no Rio Amazonas, fez os portos de Belém e do Rio Grande do Sul. E que é muito notável ali, né? O Mauá foi quem construiu, né, o cabo submarino para telégrafo entre a América do Sul e a Europa. Isso era um empreendimento fantástico, uma coisa de alto porte. A fortuna do Barão de Mauá, né, numa determinada época, chegou a ser 60 bilhões de dólares. Se a gente comparar, né, o Rockefeller antes tinha passado por uma fortuna de 330 bilhões de dólares. Mas, considerando as diferenças de situação, a fortuna do Mauá era uma coisa incrível. O Mauá, ele era contrário à escravatura, né, pregava abertamente a abolição da escravatura, e isso era um impacto, né, com a sociedade dominante na época, que era escravocrata, né? Escravocrata. Então, o Mauá enfrentava muita resistência e meteu-se com projetos do governo, acabou financiando inclusive a Guerra do Paraguai, e o resultado é que o Mauá morreu em 1889, no ano da formatura, pobre. Quem tinha chegado a 60 bilhões de reais acabou morrendo pobre. O Mauá era o Irineu Evangelista de Souza, e tem essa frase fantástica, né, que ele escreveu, dizendo que o melhor programa econômico de governo é não atrapalhar aqueles que produzem, que poupam, que investem, que empregam,
trabalham e consomem. Bom, outros empresários que nós tivemos ali, tivemos o Matarazzo, o Gimler, né, que são estudados mais ou menos dessa época. Até poucos dias a televisão mostrou um documentário a respeito desses grandes empresários. E aí nós vamos chegar no Percival Farquhar. Farquhar era um americano, né, que nasceu no final do século XIX, e no princípio do século XX ele começou a investir na América Latina. Um também ligeiro resumo aí do Farquhar mostra o seguinte: originalmente ele foi para Cuba, né, e desenvolveu projetos de ferrovia em Cuba, veio para Guatemala, implantou também projetos de trem na Guatemala. Posteriormente ele veio para o Brasil. Então ali a gente cita que no Rio de Janeiro ele, né, fez as primeiras ferrovias lá do Rio de Janeiro. Em seguida ele foi construir a famosa ferrovia do Contestado. Essa ferrovia do Contestado ela ia de Itararé, em São Paulo, até Santa Maria, no Rio Grande do Sul. O interesse maior do Farquhar nessa ocasião era explorar a madeira, né? O Paraná, essa região do Brasil era muito rica em madeira, e eles podiam então exportar essa madeira através dessa ferrovia. O Farquhar também fez investimentos na área de hotel. Ele criou no Guarujá um grande hotel lá, construído de 4 prédios, de 4 andares, que na época era um luxo, chamado Grande Hotel La Plage, e que começou a desenvolver o turismo lá na região do Guarujá. Fez a famosa ferrovia Madeira-Mamoré. Nós vamos mostrar uns slides sobre ela aí na frente. E o sonho do Farquhar, quero falar aqui agora, o sonho do Farquhar era ver o continente americano, da Argentina até o Canadá, ligado por ferrovias. Quando ele estava construindo essa ferrovia do Contestado, ele tinha um projeto, chegou a um projeto, para ligar Santa Catarina até o porto de Atacama, até o deserto de Atacama, o porto do deserto. Isso aí, quantas vezes nós já ouvimos essa história, né, de fazer esse tipo de ferrovia, né? Recentemente até o nosso penúltimo governo aí parece que voltou com essa ideia, né? Então o Farquhar já pensava nisso nessa época. O grande projeto do Farquhar, né, o grande sonho dele era a Itabiraí. Antes aqui só mostrando a respeito da... Existe um livro recentemente lançado aí, chamado, né, Farquhar, O Último Titã. Aqui são os detalhes da construção da ferrovia Madeira-Mamoré. Essa ferrovia, né, rasgava a floresta amazônica, né, era uma construção dificílima, porque passava em áreas de charco, em áreas alagadas, pantanosas, e a construção foi realmente difícil. E na ocasião existia um surto de malária imenso. O Farquhar chegou a contratar e levar para a obra, né, o nosso grande cientista Oswaldo Cruz, para poder resolver o problema. O Oswaldo Cruz chegou e fez mais ou menos a mesma coisa que tinha feito antes do Rio, mandou fazer o saneamento das áreas, etc., para poder diminuir aquilo. O Farquhar trouxe, né, para a época, cerca de quase 1.000 americanos para trabalhar nessa obra, e enfrentava, né, os regimes de seca e chuva da Amazônia. Aí tem uma foto dramática sobre isso aí. E, lamentavelmente, um triste desfecho da Madeira-Mamoré foi zero. O Farquhar saiu com um tremendo prejuízo nesse empreendimento. E aí, então, ele, né, veio para fazer o projeto da Itabiraí. Conforme nós já falamos antes, o projeto da Itabiraí ficou em 3 décadas, né, 32 anos, tentando sair do papel. Quando foi em 1942, né, simplesmente o Getúlio resolveu estatizar o projeto. Ele criou a Companhia lá no Rio Doce, pagou ao Farquhar uma indenização aí da ordem de $650 mil. $650 mil, quer dizer, a gente pode pensar que isso não era nada em relação ao que já se tinha gasto. Mas o Farquhar era um tremendo de um empresário, ele era muito perseverante. Então, ao ver, né, o sonho da Itabiraí
se esvair, ele resolveu então criar o projeto da CESITA. Ou seja, a CESITA passou a ser o novo sonho do Farco. Aqui eu queria até fazer um intervalo para aquilo que eu falei, seguinte, as opiniões do Farco são muito boa parte delas é contraditória, mas o Dr. Atos de Lemos Racha, que foi um dos criadores da CESITA, ele conviveu muito de perto com o Farco. Ele fala sobre o Percival Farco, ele fala uma coisa que eu achei digno da gente mencionar aqui. O Atos de Lemos Racha diz sobre o Farco o seguinte: o autor, ele acha, deseja prestar a esse grande homem e amigo do Brasil, como gesto de justiça, o preito. O autor deseja, como prestar a esse grande homem e amigo do Brasil como gesto de justiça e preito da sua admiração. Conheceu-o em 1942, quando um de seus últimos e grandes projetos tinha recebido o golpe fatal. Nunca ouviu de seus lábios uma palavra de mágoa ou de ressentimento. Durante o convívio de alguns anos, pude admirar aquelas qualidades que eram características essenciais de sua personalidade: a chama do ideal, a força de caráter e a nobreza da alma. No desfecho de sua vida, já em 1944, fundou a CESITA. Já contava com 78 anos, mas essa circunstância não alterava o seu modo de encarar os problemas técnicos e econômicos, projetados sempre em seu espírito, com a amplitude que só o futuro poderia comportar. O Brasil deve-lhe grandes e assinalados tempos. Essa leitura aqui, quando eu vi isso aqui, em função de outras opiniões meio desencontradas a respeito do Farco, eu fiz questão na época de conversar com pelo menos 2 engenheiros formados na Rio Preto, o Luiz e o Albuquerque, por sinal foi diretor da CESITA há muitos anos, e perguntei para o Dr. Fernando: o que vocês acham do Atos de Lemos Racha? Eles não conheciam. A opinião dos dois era a seguinte: o Dr. Atos de Lemos Racha era um tremendo técnico e uma pessoa honesta até onde poderia ser. Então eu fico vendo que uma pessoa honesta, então, como era o Racha, falar a respeito do Farco e elogiá-lo dessa maneira, eu devo acreditar que isso aí era mais verdade. Existe, conforme eu falei, coisas diferentes. Até existe um trecho de uma entrevista do general Macedo Soares que não é tão favorável ao Farco. Mas o general Macedo Soares, que veio a ser grande responsável pela operação da CESITA, ele era um general, membro do governo e muito amigo do presidente, portanto ele tinha também aquele ressentimento contra o empreendedor estrangeiro. A CESITA então foi criada pelos 3, Farco, o Amintas Jacques e o Atos de Lemos Racha, para a criação da CESITA. O Amintas Jacques Moraes conseguiu a concessão da usina hidrelétrica de Sacarvalho, que garantiria a energia para a usina. Os 3 foram estudar a melhor área para a implantação. Os 3 foram estudar a melhor área para a implantação e chegaram à conclusão que poderia ser lá no local de hoje, perto de Coronel Feliciano. O Farco era o grande condutor, o grande idealizador do projeto. Bom, dentro do meu raciocínio, eu queria, a minha ideia aqui era mostrar o seguinte:
Como é que a mineração foi importante para que depois também surgisse a siderúrgica? Ou seja, se o minério estivesse, né, só guardado lá na mina, nós não teríamos essas usinas. Então, quando veio a Vale do Rio Doce, né, quando foi criado a Vale do Rio Doce, aquele projeto da Itabiraí, lá do Varco, né, ele veio então se realizar, não através das mãos dele, mas através, né, da companhia Vale do Rio Doce. Me expus aqui eu não consigo falar só Vale, né, porque a gente tinha esse nome muito, bom, quase sempre eu falo do Vale do Rio Doce. Mas a Vale, né, ela começou de uma extração manual de minério, conforme a gente viu, para virar um gigante dessa mineração. Na época, por exemplo, em 1974, quando nós fomos trabalhar na CDP em Itapira, na mineração da CDP, nós ainda retirávamos lá, né, um minério de ferro com 67, 68% de teor de ferro. Era uma hematita dura que a gente, né, suava para britar lá nos britadores. Nós mandava aquilo, né, para a usina lá da CESI. Ainda sofria reclamações dos gerentes do Alto Forno lá. Quer dizer, o Rui recebia, né, naquele Alto Forno lá, o melhor minério do mundo, né, mas era o que a gente tinha, era um minério de alto teor. E mesmo o fino, né, que era usado para fabricar o sinter, ainda era um sinter também de alta qualidade, o minério beirava 65, 66% de teor de ferro. Bom, em seguida, na medida que esse minério rico foi sendo tirado, né, houve necessidade de aproveitar e concentrar os minérios, concentrando para fazer o fino para a sintetização e também para fazer a pelota. Que era uma maravilha tecnológica, né, porque a pelota de minério de ferro, né, suponho que alguns aqui possam saber, é uma bolinha, né, tipo uma bola de gude pequena, e aquilo, quando é injetado no alto forno, torna a eficiência, né, operacional do forno muito maior, né? O gás percola muito mais fácil, o gás quente, e a fusão do minério de ferro é muito facilitada. Então, houve essa evolução. Em seguida, a Vale foi, né, de estatal para privada, foi privatizada, e quando foi privatizada, né, houve aquele crescimento impressionante, e a Vale passou a ser, se não a maior, uma das maiores mineradoras do mundo. O episódio seguinte, né, foi a descoberta, a criação lá de Carajás, e a Vale passou, né, daquela extração manual lá a usar caminhões, por exemplo, de 700 toneladas. 700 toneladas, quer dizer, já existe caminhão hoje com essa capacidade. Navios que transportam minério daqui para a China, e nos primórdios aí eram navios de 30 mil, 40 mil, 50 mil toneladas, hoje já chegam a 750 mil toneladas. E por último, né, a companhia inaugurou, a Vale inaugurou agora há pouco tempo, a mina chamada S11D. Essa mina S11D fica lá na região do Carajás, é uma jazida enorme, de bilhões de toneladas, de um minério muito rico. Um minério ainda na faixa de 66%, portanto isso segura, né, a Vale ainda um desenvolvimento muito grande, como até ela vai se valer desse minério. Ele tem duas fotos, né, mostrando o pico do Cauê original e depois a cava, né, aquilo ali, ó, o pico que originalmente era isso lá, acabou virando um buracão aqui, né? Tal é a quantidade de minério que foi retirado. Ali, nesse slide de cima, a gente vê uma linha amarela, né, mostrando aqui a topografia original da região e depois a topografia que ficou isso aqui na ocasião que o slide foi feito. A gente vê o quanto de material foi retirado. Aí, para lembrar aqui, a gente botou ali o nosso grande poeta e aquela frase dele que ele diz, né, que Itabira é apenas uma fotografia na parede, mas como dói.
esse Pomodoro é aquele pensamento poético, né? Porque, quer dizer, eu vejo o minério, vejo a paisagem bonita e acho que eu não devo tirar aqui, né? Lamentavelmente, a realidade, o pensamento teria que ser outro. Eu botei algumas fotos assim de operação da Vale. Ferrovia, né? Ferrovia de Carajás é uma coisa imensa, né? Hoje, o Ivan pode me auxiliar aí, um trem, né? Uma composição dessa de minério hoje costuma ter 280 vagões, 320 vagões puxados por 5 ou 6 locomotivas, tudo extremamente automatizado, controlado à distância de computadores, etc. E hoje o Brasil é o terceiro maior exportador de minério de ferro do mundo. Desculpa, o segundo maior exportador de minério de ferro do mundo. O Brasil é o terceiro maior produtor. E aí vem um detalhe interessante. O primeiro produtor mundial de minério de ferro, pasmem-se, é a China. Mas como a China? Sim, é a China. A China tem um minério de péssima qualidade. O minério de ferro chinês, ele chega a ter 25 a 27% de teor de ferro. Comparado com a SS11 dele, tem 66. Então o chinês tem 25, 26, 27. Agora, por que o chinês faz isso? Por motivo econômico. Ele lavra aquele minério lá, concentra e, apesar de tudo, sai mais barato para ele do que simplesmente ficar comprando fora. Então, isso é interessante para a gente mostrar o seguinte: o minério tem muito valor, né, quando ele é empregado. Quando ele está lá no jazido, ele não tem tanto valor. Bom, quando foi implantada, né, a mineração, quando foi criada e desenvolvida lá no Doce, logo em seguida apareceram as usinas, o que é uma coisa mais ou menos óbvia. Ou seja, você minerou e botou o minério disponível, você tem como aproveitar esse minério. Então seguiu-se, né, a CESITA, né, em 1944, conforme a gente viu, foi criado pelo Farma. Posteriormente, né, alguns anos mais tarde, veio as Minas, depois veio a CST, né, todas usinas muito maiores, as duas muito maiores do que a CESITA, né, e a CESITA buscou o seu caminho previsto lá no segmento de aços especiais, né. Ela veio a ser a primeira fabricante aqui na América Latina, se não me engano, né, a primeira fabricante na América Latina de aço inoxidável e de chapas de ferro silício de grau orientado, que são usados para confecção de transformadores, etc. Bom, mas esse não é o meu, meu objetivo aqui, não. E conforme eu falei, né, então, a mineração é que propiciou, né, o crescimento dessas grandes empresas. Eu estou caminhando aqui para o final, e aí eu vou agora abordar esse ponto ali, né, que o importante, né, é empreender. O impressionante é tirar isso do papel, né, e colocar para frente. Nós vivíamos no Brasil por muito tempo, né, aquela ideia nacionalista, né, que falava assim: minério não dá duas safras, né, os gringos só estão aqui para sugar o nosso sangue. E isso foi muito responsável, né, pelo nosso atraso. O país não tinha recurso financeiro, então o mais indicado era trazer esses recursos de fora. Ou seja, se os empresários pudessem ver qual era a ideia desse trabalho, né, eles podiam vir e podiam desenvolver os projetos. Ora, depois que o projeto tivesse avançado, eu ia lá e taxava o preço, cobrava imposto, fazia o que fosse. Mas se eu não tinha dinheiro, eu não deveria ter nada contra a criação desses projetos. O certo é que o minério, né, ficou na jazida, no caso lá, por exemplo, 30 anos na jazida, sem explorar, o dinheiro parado e o desenvolvimento proibido. Nós podemos pensar aqui, podemos analisar o seguinte: países como Canadá e Austrália principalmente, né, eles nunca tiveram essa mentalidade, sempre, né, foram abertos ao capital estrangeiro, e hoje são países muito mais desenvolvidos do que nós, né, de a gente ficar com inveja. Aqui agora, recente, a gente viu o seguinte: isso não foi coisa do outrora, não, isso continua até hoje. Nós, por exemplo, estamos com uma
tentando aprovar um novo código de mineração, um novo marco para a mineração. Esse negócio tem 4 anos que está parado no Congresso brasileiro, não anda. E tem 4 anos que os estrangeiros praticamente não investem aqui no Brasil por conta dessa burocracia. Uma outra coisa que era muito importante nesse espírito aí, né, é esse detalhe que a gente tem que vender o que o mercado quer comprar. A ideia do Farco, por exemplo, era exportar minério, e é o que a Vale faz, né, tendo se transformado numa mega empresa. A Vale tem muitos competidores, principalmente os australianos, que competem com ela na venda de minério. Aí nós sempre tivemos aquela questão de perguntar o seguinte, né, mas e se a gente exportasse aço, blusa, ao invés de simplesmente exportar minério? A questão, né, que a gente fala ali é a seguinte: numa economia de mercado, a gente vende o que os outros querem comprar, e não aquilo que a gente gostaria de vender. Ou seja, se ele não quer comprar aço e quer comprar minério, vão vender minério. É lógico o seguinte: se eu exportasse aço, eu ganharia muito mais, tem muito mais valor agregado. Então, volta a questão. É ótimo, seria ótimo se você quisesse só comprar aço. Bom, aqui, lamento pelo exame ter ficado um pouco pequeno também, eu vou permitir ler aqui. Para concluir, eu não consigo evitar a comparação entre os episódios recentes vividos entre a Vale e a Petrobras. A Vale, privatizada, se agigantou e afirma-se como uma das 3 maiores mineradoras do mundo. Sempre disputou o mercado. Sempre teve seus preços regulados pelo mercado do minério. Já a Petrobras sofreu as maléficas intervenções do Estado. Foi obrigada a adotar preços que atendiam à conveniência política do governo. Sofreu desfalques inimagináveis com a corrupção, desvio de recursos e a má gestão. É forçoso concluir, então, que o Estado não deve participar desse segmento. Deveria cuidar apenas para não os onerar com uma carga brutal de impostos, como que atualmente acontece. Que o Estado fomente os empreendimentos de maneira honesta, planejada, sem protecionismo. O Estado que cuide da educação, da saúde, da segurança do cidadão e deixa a iniciativa privada ali. E, finalmente, eu não resisto em repetir a frase do Barão, né, do Barão de Mauá. O melhor programa econômico do governo é não atrapalhar aqueles que produzem, que poupam, que investem, empregam, trabalham e consomem. Se Deus quiser, ficaremos lá. Com a palavra, o presidente do Instituto Histórico para uma homenagem ao palestrante. Engenheiro César Augusto de Oliveira, o Instituto se sente honrado com uma palestra tão rica, tão informativa, tão digna da história de Minas e do Brasil. Quero então homenageá-lo, dando-lhe um testemunho dessa alegria, dessa satisfação, entregando-lhe o diploma.